E aí, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer flashcards. Eu não tenho aquele papel do flashcard, sabe, certinho. Então eu vou improvisar com uma folha de sulfite, porque é o que eu tenho aqui em casa e eu precisava muito fazer um flashcard para mim estudar. Eu vou fazer desse resumo aí do código de ética. É um resumo bem extenso, mas eu vou pegar alguns trechos que são bem importantes e colocar no meu flashcard. Aí eu tô dando um exemplo para vocês de como ficou um que eu fiz. Esse daí foi sobre os princípios do código de ética. E assim, nesse flashcard você tem que colocar o básico, sabe? Aquelas coisas principais para não ficar tão grande. É meio que um resumo do resumo para você estar consultando sempre. E eu vou mostrar para vocês um que eu fiz que não deu certo. E eu vou explicar mais pra frente o porquê. Mas como vocês podem ver aí, a folha ela tá bem fininha. Atrás ela passou a tinta da caneta e do marca-texto, então acabou manchando a parte de trás. Então não dá pra fazer com metade de uma folha, tá? Pra fazer um flashcard você precisa de uma folha inteira de sulfite. Então vamos lá pra eu mostrar pra vocês como é que faz. E o legal é que fica super bonito e você pode personalizar do jeito que você quiser, apenas colocando uma washi tape. Eu mostrei pra vocês um que eu fiz e os outros que eu já deixei como base, sabe? Depois eu só vou escrever os conteúdos e dependendo da washi tape que você colocar vai ficar muito bonito. E é sempre bom colocar uma bem colorida, chamativa, porque aquilo é um flashcard, né? Assim já te dá um ânimozinho a mais na hora de estar revisando esse conteúdo. Então eu fiz aí bastante, para deixar já reservado para mais para frente, quando eu for estudar mais, eu ir colocando e anotando já, deixando tudo pronto, sabe? Para facilitar a minha vida. E o primeiro passo é pegar uma folha de sulfite. Eu vou pegar uma folha de sulfite e eu vou explicar para vocês o porquê tem que ser uma folha inteira. Eu tentei fazer pegando uma folha e aí dobrando ela ao meio e cortando para ficar duas metades, né? Aí ficariam dois... esqueci o nome. Dois flashcards, só que assim não deu certo porque o papel ficou muito fino, sabe? E acabou transferindo, que nem eu mostrei pra vocês. Então a cada uma folha vai ser um flashcard. Você vai pegar a folha e vai dobrar no meio bem certinho. E agora nós vamos começar a passar as washi tapes nas bordas, tá? Caso você não tenha, procure aí na sua cidade porque é super baratinho. Eu paguei em um conjunto que vinha umas 4 ou 5, uns R$ 4 só. Então é bem baratinho, só vem pouco, então é bom você comprar uns 2 pacotinhos assim de washi tapes. Mas caso você não tenha, você pode selar essa folha, né, pra ela não se abrir, com cola mesmo, cola em bastão, porque cola líquida vai acabar molhando muito a folha. Então agora eu vou começar passando a washi tape nas bordas, tanto na frente quanto no verso, porque assim vão ficar, você pode, né, fazer 2 flashcards frente e verso, ou então um que seja um resumo um pouquinho maior frente e verso. E a washi tape que eu escolhi foi essa daí de Paris, né, da Torre Eiffel. E eu usei ela mesmo sendo muito clarinha, porque eu falei, né, que quanto mais destaque melhor, fica mais bonito, mais legal. Só que as minhas outras washi tapes, eu achei que não ia dar pra fazer toda a borda frente e verso. Então eu acabei usando essa daí mais clarinha, que não dava tanto destaque, mas que eu conseguiria preencher a borda por completo. Uma dica, quando você for passar o washi tape, passa bem devagarzinho, bem rente e também não colhe muito forte, sabe? No começo você coloca e aí quando você viu que ficou retinho, bonitinho e que não puxou a folha, sabe? Que ficou bem retinho mesmo, aí você passa o dedo por cima para ela grudar mesmo na folha, porque senão se você já grudar assim de primeira de qualquer jeito e você precisar retirar, vai acabar rasgando a folha, tá? Então faz essa parte bem com calma. Com a própria washi tape eu selo as pontas, assim eu não preciso passar cola e a folha não se abre. Então prestem bastante atenção nisso na hora que vocês forem passar o washi tape, tá? Sempre é melhor não utilizar cola para não ficar muito molhado o papel, para não correr o risco de molhar ou ficar manchado, sabe, o papel. Então sele, se possível, com a washi tape. Como a folha sulfite não tem linhas, eu decidi fazer as linhas, só as marcas
para escrever tudo certinho, tudo reto. Então eu coloco a folha sulfite atrás de uma folha normal de caderno com as linhas, e na folha do caderno eu vou passar um lápis com uma régua bem nas linhas marcadas da folha mesmo. Assim vai ficar tipo a marcação, sabe? Sabe quando você escreve forte e acaba aparecendo na outra folha? Então, é isso que a gente vai fazer para poder marcar a folha sulfite. Então aí eu ajeitei bem retinho a folha de trás e comecei a passar a régua com o lápis. E para aproveitar ainda mais a folha, eu decidi fazer um risco de lápis bem fraquinho no meio, porque assim eu posso apagar depois e aproveito muito mais a folha do que se fosse tudo reto, tá? E aí, o meu resumo aí, o meu flashcard deu 19 centímetros certinho com as bordas da washi tape, tá? Sem contar com as bordas dessa washi tape. Então é por isso que você precisa colar bem retinho possível, porque assim fica uma borda do mesmo tamanho, sabe? Do mesmo centímetro. E aí o meu deu 19 e eu fiz uma linha no 9,5 que ficava bem no meio. E agora vem a parte mais simples, que é você colocar o conteúdo do seu flashcard. Eu escrevi aí um título maior e eu escolhi 2 cores para estar fazendo esse meu flashcard e também não ficar tipo muita informação de cores, porque a washi tape já dá aquele destaque, tá? E a minha outra dica para vocês é que evitem passar marca-texto ou canetinha, enfim, canetinhas, marca-textos que possuem muita tinta, que saem muita tinta mais do que uma caneta esferográfica normal, porque isso vai correr o risco de manchar o outro lado e assim você não vai conseguir escrever do outro lado, tá? Porque lembrando, a gente não tem os cartõezinhos específicos de flashcard. A folha, ela não tem uma gramatura tão alta, então se você usar muita tinta nela, ela vai acabar manchando para o outro lado. Então, quanto menos, melhor. E vocês viram aí que eu coloquei o título, que é código de ética, e embaixo eu coloquei um subtítulo escrito penalidades. Ali é o único lugar que eu vou passar um marca-texto só para dar um destaque mesmo, e mesmo assim eu vou passar assim bem rapidinho, bem de levinho, para não sair tanta tinta e não correr o risco de passar pro outro lado. Gente, se tiver uns barulhos de fundo é porque aqui tá chovendo demais, tá tendo trovão, inclusive eu já tirei aqui o som de várias vezes, porque eu tomo cada susto com o trovão, gente, é muito alto aqui. Enfim, voltando para o vídeo, eu vou escrevendo aí, e aí, para não ter aquele acumulado de marca-texto, porque a gente não quer isso, a gente quer evitar o marca-texto, eu usei 2 cores de canetas, porque o que eu colocaria, o que eu passaria o marca-texto, eu vou passar de caneta colorida, assim vai dar um destaque e a gente não usa o marca-texto. Sabe quando você faz uma anotação e você queria escrever algo a mais de lápis? Como se fosse algo que o professor falou assim rapidinho e você achou importante anotar. Então, a gente vai trazer isso também pro resuminho, pro flashcard, só que uma forma diferente para ficar mais bonito. Então, a gente vai escrever o conteúdo, né, o que a gente quer escrever mesmo, e depois a gente vai desenhar um post-it. Sério, gente, isso faz toda a diferença. E é super fácil. Então, primeiro eu começo fazendo desenho a lápis, para não correr o risco de ficar torto ou então eu não gostar. Eu fiz aí um quadrado normal, e a diferença é que na pontinha a gente vai fazer um desenho como se o post-it tivesse com a pontinha dobrada, e em cima a gente vai fazer um desenho como se tivesse uma fita colada. E depois é só passar a caneta por cima. Sério, gente, faz toda a diferença e fica super lindo.
como tinha sobrado um espacinho, eu decidi fazer outro desenho de post-it. E como vocês viram aí, eu nem apressei o vídeo, é super simples de fazer, não tem erro, tá? Você pode fazer a lápis e depois passa a caneta, assim fica mais certinho. Eu fiz aí outro e depois, só para finalizar, só para dar um destaque maior, eu passei uma canetinha na borda e passei um lápis de cor preto onde seria fita, tá? E aí tem vários jeitos de você fazer o post-it. Tem esse do primeiro que eu fiz e embaixo eu fiz como se tivesse duas fitinhas coladas, sabe? E vocês vão ver aí, mas enfim, a base é a mesma e é super fácil de fazer. Se vocês forem fazer essa dica, esse flashcard incrível e super simples e barato e super improvisado, me marca lá no Instagram, que sempre quando vocês me marcam lá assistindo meus vídeos ou reproduzindo algo que eu ensinei pra vocês, eu sempre reposto nos meus stories e ainda coloco lá nos destaques, tá? Tem um destaque especial pra vocês só pra isso. Então, se você fazer essas dicas, não se esqueçam de me marcar lá, que eu vou sempre recompartilhar e colocar nos meus destaques pra vocês, tá? O meu Instagram é @julie12larissa, mas eu vou deixar aí também no vídeo pra vocês. E foi esse o resultado, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Comentem aí o que vocês acharam. Foi assim, um flashcard super improvisado, mas que no final deu super certo e eu gostei bastante, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado de verdade mesmo. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e me seguir lá no Instagram, que é @julie12larissa, tá? Um beijo e até a próxima!